Opa, e aí pessoal, sossegado? Então, estamos aqui para começar a falar sobre o sistema operacional Linux e vamos falar por onde começar. Mas antes de tudo, vamos ver o que é o Linux, as suas vantagens e aí vamos falar por qual sistema devo começar aí na jornada eh, co- nesse sistema. Então, a primeira coisa, o que é o Linux? O Linux ele é um sistema operacional assim como o Windows e o Mac OS. O Mac sendo da Apple e o Windows da Microsoft, que possibilita a execução de programas em um computador e outros dispositivos. Só que aí, se formos ver uma definição mais profunda e técnica, o Linux é o nome dado apenas ao núcleo do sistema operacional, que é chamado de kernel. Então, o kernel é um conjunto de instrução que controla como será usado o processador e a memória e o discos e os dispositivos periféricos. E é o software presente em todo o sistema operacional que dita como o computador deve funcionar. Então, o Windows, o Mac e outros sistemas operacionais têm o kernel. E esse kernel ele foi criado pelo Linus Torvalds, que que foi sua primeira versão foi lançada em 1991. E o kernel por si só ele não tem utilidade prática, mas ele é porque é preciso de uma série de programas adicionais para o seu uso efetivo, como por exemplo os interpretadores de comando, ou como chamamos de terminal, prompt. No Windows temos o prompt de comando e por aí vai. E com isso, também precisamos de compiladores que, para que seja possível desenvolver programas, os famosos IDE, que é aquele onde você vai programar em alguma linguagem como C, Java, PHP, C++, e por aí vai. E desde 1984, um projeto chamado GNU, criado por Richard, ele tinha como método o desenvolvimento de um sistema operacional livre baseado no Unix. Ou seja, o Linux ele é baseado no Unix. O Linux ele só editou o baseado no Unix, ele editou o sistema operacional Linux. E baseado no Unix, o projeto então criou uma licença de software chamado de GPL, que ela permitia a modificação livre do código de um programa, desde que distribuído posteriormente dessa mesma forma e mantido os créditos dos desenvolvedores. Ou seja, existe uma política GPL, onde você pega se você for usar o Linux, se você for editar esse sistema operacional, como é um sistema livre, você edita ele, mas mantém todos os créditos. Mas você nunca pode pegar o Linux e distribuir comercialmente. Você só pode pedir doações, como muitas empresas fazem, mas você não pode fugir do open source, que é o código aberto e gratuito para todos. Então, ao longo dos 5 anos, o projeto já tinha criado a maior parte dos programas essenciais para o sistema operacional, mas faltava um kernel livre. Então, aí, o Richard ele chegou com o GNU e o Linus ele trouxe o kernel, ele modificou o kernel que aí completou, que torna por meio da licença GPL, o que torna o kernel Linux um software livre. Então você pode editar o kernel e criar um sistema baseado de como você quiser, mas sempre que esteja na licença GPL. Então, qual que são as vantagens do Linux? Eu estou tirando a primeira sobre as vantagens no livro Linux, a Bíblia. É um ótimo livro para quem está entrando nesse mundo. E uma das vantagens que eu vou falar, são várias, mas eu vou falar algumas aqui que é bem interessante. A primeira é que ele detecta e prepara o hardware.
Ou seja, diferente do Windows que você precisa instalar, por exemplo, o Drive Easy ou o Drive Pack Solutions para você poder instalar algum hardware, o software daquele hardware, o Linux ele de antemão ele pré-configura para que você já chegue, por exemplo, com acesso à internet, que às vezes você formata o computador, mas a sua placa de rede ele não está funcionando, porque falta o software dela. E então o Linux ele já prepara, pré-configurar, ele já pré-configura a sua placa de rede, e assim como outras também. E uma coisa interessante é que ele gerencia os seus processos, ou seja, o sistema operacional ele mantém o controle de processos em execução ao mesmo tempo. Então, diferente do Windows que ele executa 500 processos de uma vez só, que leva do cache, memória RAM, processador e começa a entrar aquela lentidão às vezes no seu computador. O Linux não, o Linux ele só processa o que você está determinando, que você está pedindo. Igual, por exemplo, se eu estiver usando o Google, ele só vai processar o Google, mas aquele software que eu estava usando, se ele não estiver ativo, não estiver em uso, ele não vai processar mais nada. Então, esse é uma das vantagens do Linux. Ele também fornece aquela interface para o usuário, onde o sistema operacional deve fornecer maneiras de você acessar o sistema. E os primeiros Linux eles foram como linha de código, ou seja, você só viu o terminal na tela. Mas aí, muito tempo começou a ser lançado o, as interfaces gráficas, o XFCE, o KDE, o GNOME, e começou a dar um visual ao Linux. Então também ele proporciona, ele oferece utilitários administrativos, porque existe no Linux existe centenas de comandos e janelas gráficas para fazer coisas como adicionar usuário, gerenciar disco, monitorar a rede, instalar software e de maneira geral proteger e gerenciar o seu sistema. Então ele ofereceu alguns utilitários para quem quer deixar o personalizar, deixar o seu sistema mais seguro, com uma senha forte, e por aí vai. Ele também deixou facilitado as ferramentas de programação, existe variedade de ferramentas para você programar, com bibliotecas e uma linguagem padrão no Linux é o Bash, e geralmente a maioria dos Linux vem com o C, porque querendo ou não, a linguagem C foi a que deu a origem ao kernel Linux. E os modernos Linux que agora estão surgindo por aí, eles estão vindo, eles vão muito além do que os sistemas Unix e os Linux de 15, 10 anos atrás poderiam fazer. Eles hoje estão fazendo clustering, que é você configurar um cluster para que diversas máquinas, um aglomerado de computadores faça vários diversos processos, você configurar um serviço para que ele, utilizem entre os nós do cluster, é, façam diversos processos ao mesmo tempo. Geralmente um cluster é usado para você minerar Bitcoin, como o Bitcoin você precisa fazer a mineração das hashes lá para encontrar algum Bitcoin, você vai precisar de muito processador, muito processamento. Então, antigamente os Linux eles não tinha como fazer isso com eficiência, eles não tinham suporte para isso, mas hoje em dia os Linux eles estão conseguindo fazer isso. Temos o computação em tempo real, que é o Linux ele pode ser configurado para que processos de alta prioridade possam ter uma atenção maior ainda, e ser bem mais rápido. Então, se você tem um processo que está bem mais interessante, sei lá, você está jogando algum jogo e você que quer que o processador dê mais atenção, você pode optar para a computação em tempo real. Temos o armazenamento especializado, que em vez de você apenas armazenar dados no disco rígido do computador,
várias interfaces especializadas de armazenamento local em rede estão disponíveis em Linux. Então, dispositivos compartilhados de armazenamento em Linux incluem o ISCSI, o canal de fibra e o InfiniBand. Então, para quem quiser entender mais, eu vou deixar alguns links na descrição. E vocês podem estar entendendo muito bem o que é o ISCSI e o canal de fibra e o InfiniBand. Agora vamos falar sobre qual sistema eu devo começar. A dúvida de muitos em qual sistema eu devo começar no Linux. Linux, ele é feito de diversos sistemas operacionais e ele é feito de sistemas operacionais que vão do básico, intermediário, avançado e acadêmico. Os acadêmicos geralmente o que você encontra em faculdades, escolas, que são aqueles Linux educacionais. E existe o Linux para usuários, para administradores de redes, para profissionais de segurança da informação, para todo o tipo de área no segmento de TI, em vários segmentos na área de tecnologia. Como eu, usuário, posso começar a entender esse universo Linux? Muita gente opta por começar pelo Ubuntu. Ubuntu é um sistema operacional baseado no Debian. Ele é um ótimo sistema operacional. Para quem está começando, geralmente quem começa usa ele. E o Ubuntu ele tem a sua versão servidor e sua versão para usuários mesmo. E ele é um ambiente desktop. Então, ou seja, o Ubuntu, é, vamos dizer que para quem está querendo começar, o Ubuntu seja uma boa alternativa. Porque ele é um sistema com muita documentação, muito fácil de mexer e por ser um sistema já preparado para quem está começando a se interessar por Linux. Mas também temos o Debian. O Debian ele é um sistema mais, vamos dizer, intermediário, básico ou intermediário, porque o Debian ele vamos dizer que ele é a raiz de muitos sistemas por aí. Ele é a raiz do Ubuntu, ele é a raiz do Linux Mint, ele é a raiz de diversos outros sistemas operacionais aí. Se eu for citar os sistemas da área de segurança da informação, que é o Kali Linux, o Parrot, o Cyborg, o Backbox, ou seja, o Debian ele é a mãe dos outros sistemas, de alguns sistemas aí. Então o Debian ele é bom para você começar, mas eu recomendo que você comece com um sistema Debian mais suave, como é, um Debian Testing, um Debian Slitas, um Debian mais tranquilo para depois você começar a, a investir nos Debians é, mais, mais avançados por aí, como por exemplo o Kali Linux, que não é só um sistema operacional para você fazer teste de vazão, mas sim um sistema operacional que já tem uma dificuldade maior aí, porque os próprios criadores fizeram isso porque na teoria existe até mesmo cursos separadamente só para Kali Linux, porque é um sistema operacional que ele te proporciona diversos desafios por aí. Mas hoje em dia, o Ubuntu ele era antigamente um dos sistemas que muitos iniciavam. E, hoje em dia, muitas pessoas iniciam pelo Ubuntu. Mas hoje em dia as pessoas preferem o Mint. Por que o Mint? O Mint ele é um sistema mais tranquilo. Ele é um sistema que ele quebra esse conceito de que você só usa o terminal no Linux. Lógico que você vai usar o Linux para aprender o terminal também, mas ele quebra esse conceito. Ele te mostra o Linux como uma visão totalmente diferente, uma visão
mais desktop, mais um Windows, vamos dizer assim, de uma maneira boa, né? Porque além de ele te proporcionar aquele open source, aquelas vantagens que eu falei de detecção de hardware fácil, gerenciamento de processos, ele te permite você tranquilamente configurar o seu ambiente como você quiser e sem você precisar correr muito para o Google, né? É só você ter uma certa interpretação e um bom inglês, né? Lógico que hoje em dia os sistemas são traduzidos, mas geralmente as pessoas começam a chegar, começa com o Mint, depois eles partem para um Debian e vão assim avançando. Porque aí, a, na meu, no meu ver, começar com o Mint é uma boa opção e passar para o Ubuntu, que o Mint e o Ubuntu são irmãos, né? São o Mint basicamente é o filho do Ubuntu e o Ubuntu é filho do Debian. Então, ou seja, o Debian é o vô, é a avó, o vô. Então, eu recomendo vocês começarem pelo Debian, ou Debian não, Mint, Ubuntu e parte para um Debian. E aí você do Debian em diante vai começar a mesclar o intermediário, o básico e o intermediário. Aí você vai investir em um Debian básico, o Debian Live, depois o Debian Exitaz, o Debian Testing, depois você parte para um sistema baseado em Debian, como pode ser um sistema de pentest, um sistema mais de avançado, e aí você parte para depois futuramente um sistema mais para o Arch Linux, que é um sistema operacional avançado. O sistema operacional o Arch Linux geralmente ele não vem com uma tela gráfica pronta. Você configura via linha de código e você instala a tela gráfica que você quiser. Então, você pode começar por um demo, depois você parte para o Manjaro. O Manjaro ele é um Linux, vamos dizer, ele é um Arch Linux, mas para quem está começando, para os iniciantes no Arch Linux. Só que para você, porque no Arch Linux toda a estrutura muda. Você vai sair, por exemplo, do gerenciador de pacotes, o apt, para o pacman ou yaourt. Então você não vai chegar no. Você vai sair vai quebrar aquele clima do apt, de PKG, e você vai começar a partir mais para algo mais dificultoso, como que eu acho o Linux. Ele é mais chatinho de manusear. É bom você começar pelo Manjaro, que o Manjaro vai te dar aquele, aquele grau de conhecimento para você chegar no Arch Linux, até mesmo você aprender a configurar sem ajuda de tutoriais. E partindo daí desse princípio aí, existem outros Linux como o CentOS, o Gentoo, o Fedora. Vocês podem também mesclar esse meu período. Vocês podem usar um VirtualBox, um VMware, para vocês instalando Linux assim experimentar. Fazer um multiboot. Você não precisa deslargar do Windows ou do seu Mac para diretamente no Linux. Você pode ir devagarinho com o Dual Boot, um Live CD e por aí vai. E vocês podem ir por aí, fazendo essa ordem, essa ordem que eu particularmente segui, que foi Mint, Ubuntu, Debian, é, usei o Kali Linux, eu mesclava também o Kali Linux desde o começo, mas o Kali Linux é um sistema que depois eu coloquei como principal. Não é o correto vocês começarem com o Kali Linux, mesmo que você use só para fins de testes de invasões. E depois disso eu parti para o Manjaro, um Arch Linux, e hoje em dia eu tô aí no Arch Linux aí, eu tô já parado no Arch Linux e tô querendo continuar mais. Futuramente, quem sabe, o Slackware. Para quem não sabe, o Slackware foi o primeiro sistema Linux, que ele é só linha de código. Então, se você quer chegar nesse nível hardcore, que eu ainda não cheguei e vai demorar para chegar, vocês podem seguir esse cronograma aí, mas sempre não se esquecendo dos sistemas anteriores. Você pode migrar para o Mint
e por aí vai. Que até, é até bom você migrar para um sistema anterior que você treina mais o seu conhecimento. Mas aí no final você pode chegar no fim do Slackware, que é você só usar a linha de código e já era, sem interface gráfica. Mas é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do, da informação que foi dita, vocês podem estar deixando um like aí e comentando do que vocês querem futuramente aí para ser passado aí sobre o Linux, querem que foi passado aqui foi o básico do básico mesmo, só o começo do que o Linux proporciona, que é infinitas coisas. Uma coisa que é bem interessante que vocês devem focar é na linguagem de programação do Linux, que é o Bash, que você aprendendo o Bash, você aprende o Linux inteiro. E depois você focar numa linguagem orientada a objetos, que é o C, se você quer chegar nessa parte de editar o kernel do Linux, porque existe a diferença de você editar o kernel e editar, por exemplo, uma interface gráfica. Que a interface gráfica XFC KDE, às vezes é programada em uma linguagem diferente, como Ruby, Python e chuto uma outra linguagem aí, pode ser Java? Pode, mas é difícil. Então, é isso aí que foi passado aí. Esse foi o conteúdo que passei aqui sobre Linux. Então, até a próxima, o próximo vídeo.